queridos, pois bem amados, estamos aqui com esse casal querido e nós vamos agora conhecê-los um pouquinho da história desse casal. Eu confesso que eu não trouxe nada anotado e vamos deixar a conversa fluir aqui de forma natural, sem nenhuma formalidade. Eu quero cumprimentar o irmão Jefferson com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Jefferson, pastor Gabriel, o irmão Oséias, a todos os amados ouvintes do programa Despertai. Uma grande alegria, pastor, poder participar aqui com os irmãos, contar um pouquinho da nossa história, da nossa vida. Tá aí o presbítero Jefferson Carvalho, que tem um nome bonito, né? O obreiro da Fogo tem o nome mais bonito, é ele, Jefferson Carvalho. Do lado dele a irmã Juliana. A paz do Senhor, irmã Juliana. A paz do Senhor, amados ouvintes, a paz do Senhor, pastor Jefferson, os irmãos aqui do estúdio. Pois bem, eles têm três filhos. Qual o nome deles, irmão Jefferson? O Gabriel, o primogênito, né? O mais velho. O mais velho. Quantos anos que o Gabriel tem? 14 anos, Gabriel. 14. Vai fazer 15 o mês que vem agora, já em fevereiro, né? E a Radassa, com 12 anos, fez dia 5 agora. E a Rebeca, com 9 anos, vai fazer 10 agora na metade. Eu acho que você errou a idade da Radassa, porque ela olhou pra você assim, não errou não? Fala aí pra nós. Falou certinho? Agora ela fez 13, né? Mas tá aí o Jefferson Carvalho. Irmão Jefferson, há quanto tempo que o irmão serve a Deus? Como é que foi a sua chegada ao Evangelho? Se foi aqui mesmo em Curitiba? Vamos começar por aqui. O irmão é natural aqui mesmo do Paraná, de Curitiba? Conta pra nós onde o irmão nasceu. Eu sou nascido em Curitiba mesmo, pastor. Sou nascido em Curitiba e a minha conversão, ela aconteceu lá na Fazenda Rio Grande, né? Aos 16 anos, eu perdi a minha mãe e meu pai se envolveu, casou de novo, né? E a gente foi morar lá para a Fazenda Rio Grande. E lá, a minha madrasta conhecia o ministério, né? Conhecia a igreja, embora ela não era membro da igreja. Ela frequentava muito a sede aqui nacional. E ela chamava meu pai desviado há um tempo já da igreja, desde os 18 anos de idade. Ele começou a sentir a presença de Deus visitando a igreja, né? E veio nos cultos aqui e reconciliou com Deus no ministério. E eu comecei a ir junto com o pai. Ele começava a chamar a gente, eu e meu irmão. Deus foi apertando o pastor, foi apertando o cerco de um lado, de outro. A gente trabalhava em Araucária, morava na Fazenda Rio Grande e estudava ainda em Curitiba, né? Meu Deus, era muita viagem. Era muita viagem. E aí, irmão Jefferson, pode continuar. A gente estava com a condição financeira bem escassa, né? Eu acredito que foi a mão de Deus apertando o cerco para que a gente viesse a estar na presença do Senhor, viesse a buscar a presença de Deus. E faltou o dinheiro, o recurso para a gente sair com os amigos, né? Entre aspas, né? Os amigos lá no mundo. E como a gente não tinha o dinheiro, a condição financeira para sair, a gente ficava em casa. No ficar em casa, Deus tocava o nosso coração, falava com meu pai convidava a gente e a gente, por querer agradar o pai, somente agradar o pai sempre foi uma pessoa boa, né? Um homem de Deus, um homem que trouxe sempre inspiração para o nosso coração. E eu falei assim comigo, né? Eu tenho que agradar meu pai, eu vou ir só para ele não ficar triste comigo. Só que quando a gente chega na igreja, quando nós adentramos as portas da igreja, aí é com o Senhor, aí com o Espírito Santo, aí não tem jeito, a palavra vem e fala. E pastor, é engraçado que quando nós estávamos na igreja, né? E estava eu sempre junto com meu irmão, a gente já dividiu a mesma cama, crescemos junto, né? Viemos para a igreja junto. E eu lembro que a gente sentava um do lado do outro, vergonha, não conhecia os irmãos. E quando o irmão lá na frente falava, né? E 2 estarão, né, no quarto, um vai, outro vai ficar. 2 estarão no telhado, um vai, outro vai ficar, né? E aí eu vi que meu irmão batia palma, dava glória a Deus e eu ficava para trás. Eu falei, meu Deus, eu acho que se Jesus voltar hoje, ele vai e eu fico. Que coisa impressionante, né, pastor Gabriel? Impressionante. Eu já sinto a presença de Deus aqui. Nas primeiras palavras eu já sinto a presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu achei lindo quando ele diz assim: eu ia para agradar o meu pai. Eu achei isso aqui assim muito bonito, muito lindo, porque a maioria dos filhos não estão nem aí com agradar os pais. Agradar os pais, que nada. Eu vou fazer para agradar meu pai, que nada. Eu vou passar a vassoura na casa para agradar meu pai.
Eu vou lavar as louças para fazer minha mãe ficar feliz. Ou seja, os filhos de antigamente era assim. A gente tinha um desejo de fazer alguma coisa para agradar o pai e a mãe, para eles ficarem felizes com a gente, ficassem felizes. E assim o irmão Jefferson fez. Vinha para a igreja porque o pai convidava e ele não queria entristecer o seu pai. Aprendo, por outro lado, pastor Gabriel, presbítero Jefferson, que é preciso, primeiro, você ganhar o coração da pessoa. Fica muito mais fácil você ganhar a pessoa para Jesus depois que você ganhou ela para si. E quem é que falou isso, irmão? Foi o irmão lá do Rio de Janeiro? Gessi? Jackson Gessi, lá do Rio. É verdade. Primeiro você ganha a pessoa para você. E depois fica mais fácil você ganhar a pessoa para Jesus. Porque se a pessoa não gosta de você, ela não vai ouvir o que você fala. Foi então assim que o irmão começou a caminhar para a igreja e você dizia, o seu irmão glorificava, um vai, outro fica. Você entendeu o recado que você era o que ia ficar. Eu pensando comigo, né, pastor? Se Jesus volta agora, eu fico, né, e o meu irmão sobe para a glória. E eu pensei, eu vou dar a glória a Deus. Eu vou glorificar o Senhor, glorificar a Jesus, para poder também ir para o céu. Eu não vou ficar para trás, não. Vou dar glória a Deus. Eu quero que o meu irmão suba, mas também não quero ficar, não. Eu quero ir morar com Jesus. O coração começou a arder, o desejo, a vontade de servir o Senhor. E o Senhor foi minando o nosso coração, né? Não foi de uma forma assim cruel, né? Deus não precisou apertar a mão para a gente poder vir para o Evangelho. Foi uma forma calma, assim, serena. O Senhor falando do coração. E não houve resistência, pastor. A gente estava lá no mundo sem Jesus, né? A gente vivia no mundo, não era aquela vida depravada, mas não tinha Jesus, não tinha salvação. Estava longe dos caminhos do Senhor. Mas é gostoso quando a gente começa a ouvir o Evangelho, começa a ouvir a palavra, Deus começa a tocar o coração. Aí a lágrima, meu irmão sempre foi bem quebrantado, né? E até os dias de hoje, há 20 anos atrás, né, aceitamos a Cristo. E até os dias de hoje eu me preocupo sempre em derramar uma lágrima na presença do Senhor. O presbítero Jefferson, seu irmão tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 19 anos. 19 anos, e o seu irmão mais velho? Ele tinha 21 anos. Pois é, e aí vocês levantaram a mão para Jesus. Como é que foi esse dia, esse culto, em que você se decidiu levantar a mão e aceitar a Jesus como Salvador da tua alma? Conta para nós, porque é um dia ímpar assim na sua vida. Onde foi, qual cidade, como é que foi? Então a gente viemos morar na Fazenda Rio Grande, né? Fomos morar lá na Fazenda Rio Grande, né? E lá Deus começou a trabalhar dessa forma, como eu disse ao pastor, né, que as condições financeiras apertou, a gente não tinha dinheiro para sair com os amigos, festar, né, e a gente ficava brabo. Aí vinha o convite do pai, né, o pai reconciliou com o Senhor, e eu e o meu irmão, a gente começava a ir junto com o pai para tentar agradar o pai, para ele não precisar mais convidar a gente depois, né? Falando, se a gente for hoje, depois ele não vai chamar, porque nosso negócio era agradar o pai, mas a gente não tinha aquele vínculo com a igreja, né? Mas aí o desejo começou a arder no coração, a vontade. Um dia eu falei pro meu pai, eu tô vindo pra igreja e eu tô sentindo assim que eu tava bem angustiado devido à condição, né, que a gente não tinha de sair, a gente ficava muito triste, amargurado. E eu falei pro pai, eu vim pro culto, né, e eu saindo aqui livre, parece que eu tô andando nas nuvens. Ele chorou e falou assim, filho, o Senhor tá falando dentro do teu coração. Ali na cidade da Fazenda Rio Grande, a gente tinha igreja ali no Santa Terezinha, né, depois a gente mudou, transicionou a igreja em outro local, e a gente aceitou Jesus ali na igreja junto com o irmão, filho do irmão Zé Ferreira. Tem vários irmãos ali, né, que acompanham a gente. Hoje o pastor Alexandre Maciel, na época nós estávamos ali juntos, né, jovens, servindo ao Senhor, né, o irmão Adriel, vários companheiros, o irmão Ednei, tinha vários irmãos ali servindo ao Senhor com alegria. A gente encontrou junto com a mocidade ali um refúgio na presença do Senhor, encontramos guarida diante da presença de Deus. Aí dali para cá, pastor, a gente tem vivenciado algo extraordinário na presença do Senhor Jesus. Isso no ano de 2004, irmão Jefferson? Isso mesmo, a gente veio para a igreja no ano de 2003, finalzinho do ano de 2003, o ano de 2004, já no dia 4 de janeiro de 2004, acredito que foi essa semana assim, né, nesse meio, a gente já desceu as águas do batismo, aceitando a Cristo, né, e cumprindo aí a justiça divina. Ano 2004? 2004. Mesmo ano que eu vim para a igreja. Meu Deus, foi um ano de colheita, né? De colheita, muito. Pastor, na minha época lá, ali nesse batismo,
Eu acredito que foi umas 54 pessoas que desceram as águas do batismo conosco. Esse ano também de 2004 foi um ano que, na minha cidade também, foi um ano de muita colheita. Foi pastoreado ali pelo pastor Fidelis. Então foi um ano que muita gente batizou, muita gente entrou em comunhão. Então esse ano eu creio que foi Deus preparando e forjando já companheiros para a batalha. E aí, então, o irmão conheceu a Cristo nesse ministério já, então, irmão Jefferson? Isso, nesse ministério já, ali no bairro do Santa Terezinha, na cidade de Fazenda Rio Grande, né? Que é uma cidade aqui junto a Curitiba, região metropolitana. E estamos aí firmes na presença do Senhor Jesus, né? Deus preparou de lá para cá muita coisa boa na minha vida, né? Uma delas está ao meu lado, né? Minha querida esposa, meus filhos estão aí, né? E a gente tem aí glorificado ao Senhor de uma forma maravilhosa. Eu tenho sido surpreendido, né? Tenho muito a agradecer a Deus pelo Senhor ter alcançado a gente, nos dar essa oportunidade, estender a mão, nos aceitar. Nós aceitamos a Ele e Ele também nos aceitou. Estamos aí para fazer a obra do Senhor com amor e com carinho, com toda a nossa dificuldade, nossa fraqueza, mas estamos aí, pastor, com alegria, com desejo no coração e com vontade de fazer a obra de Deus. Agora nós vamos falar um pouquinho com a irmã Juliana. A irmã Juliana, como é que foi, irmã Juliana? Como que a irmã chegou ao conhecer a Cristo? Como é que foi a sua vez? A irmã foi criada, nasceu também em Curitiba ou nasceu em outra cidade? Conta para nós onde a irmã nasceu e como é que foi a sua infância e como conheceu a Jesus. Então, pastor, eu nasci na cidade de Campoerê, Santa Catarina. Como chama a cidade, irmã? Campoerê. Campoerê. Isso, é aquela região ali de São Lourenço, Maravilha, na época era presbítero Ademar Garbo, hoje é pastor. Então é daquela região, mas num lar católico. Minha mãe catequista, eu cheguei a ser catequista e tudo. Então a gente cresceu nesse lar. Então a irmã cresceu então num lar católico, ali numa região de Santa Catarina. E como é que a irmã chegou a conhecer a Cristo? Com quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 12 anos. A gente mudou para ali Marmeleiro, devido a uma situação. Eu creio que hoje é o trabalhar de Deus. Eu vim conhecer um ministério ali, aquela igrejinha que só tinha uma cobertura, era toda aberta nas lateral, pedra de brito no chão. A gente sentava e começou a cultuar a Deus ali. Mas como era menina, assim, não levava nada a sério. A senhora lembra o ano, irmã Juliana? Acredito 2001, 2002, por aí. O início da obra, praticamente, ali. Isso. Mas não era no ministério da Pentecostal, né? E ali participando eu sempre tive o desejo de entrar na escola militar. E veio o convite da minha tia, que morava aqui em Curitiba, na Fazenda Rio Grande também, para mim vir servir a Marinha aqui, com 15 anos já, nessa época. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, minha tia levou na igreja, no culto ali na Fazenda Rio Grande, era na César Carelli, acho que era, né? Isso na Igreja Jesus Cristo? Isso, na Jesus Cristo mesmo. Isso era o bairro do Iguaçu ali, o centro. E eu conhecendo ali, participei do culto, levei um choque muito grande o dia que conheci ali, né? Porque a gente veio com um propósito, né? Saí de casa com um propósito. Meu pai ali sentou, conversou: olha, você está indo para uma cidade grande, cuida bem, vigia, é bem diferente. E fui ali obedecendo a minha tia, participando ali. E onde que eu vim ter um encontro com Deus ali, naquela igreja ali da Pentecostal de Jesus Cristo, na sede da Fazenda Rio Grande. Olha só, então os irmãos conheceram ambos o Senhor Jesus na Fazenda Rio Grande. A irmã lembra quantos anos a irmã tinha quando a irmã aceitou o Senhor como Salvador? Com 15 anos. Era mais ou menos em outubro ali, eu aceitei a Jesus ali na igreja da Fazenda Rio Grande. Olha só, então Deus, olha o que Deus faz. Deus tira uma de Santa Catarina, leva para a Fazenda Rio Grande, tira outro de Curitiba, leva para lá, e os dois chegam ao conhecimento da fé. E como é que chega, irmão Jefferson, esse momento de você decidir casar? Como é que foi essa decisão? Você já era obreiro ou tornou-se obreiro depois de casado? Conta para nós aí. Então, eu já era obreiro, né? Eu era diácono da igreja. Você chegou a ser diácono, então, antes de casar, irmão Jefferson? Isso, eu aceitei a Cristo, nós descemos as águas. Com 3 semanas eu estava abrindo culto, com 3 meses estava pregando, e com 1 ano a gente foi para o diaconato, da necessidade da obra, né, pastor? Meu Deus, então foi diácono aí em 2005, 2006? 2005.
Em 2005 a gente já foi separado do diaconato. Na época foi eu, o irmão Adriel, o meu irmão, o meu pai, o pastor Alexandre, que hoje é pastor, né? O pastor Alexandre também, na nossa época, foi ungido, né, a diácono também. Foi uma equipe boa ali. A necessidade da obra da Fazenda Rio Grande estava em crescimento, né? E havia necessidade de separar obreiros ali, então a gente foi separado também ao diaconato. E jovem, então... E aí você decidiu casar logo na sequência? Como é que foi? Então, aí eu conheci ela, né? A gente tinha ali o grupo de jovens, a gente sempre servindo a Deus com alegria, com amor, com carinho. E eu não tinha intenção nenhuma de casar, nenhuma, né? Chegava jovens, a gente tratava com respeito, com amor, com carinho, né? Uma irmã em Cristo. Mas o dia que eu vi ela, aí o coração balançou, falei, meu Deus, eu falei comigo mesmo, dentro das paredes do meu ser, né? Falei, meu Deus, misericórdia, vou jejuar e orar que esse negócio é carne, né? Carne, vou botar no joelho. E eu fui pra oração, daí eu orava assim, pastor, Senhor, tira, que se não for de mim isso daí vai fazer mal. Mas se não for, não tira não, Jesus. Não tira não, que, né, se for uma preparada pra mim, né? Até então eu nunca tinha sentido algo parecido e nunca tinha desejo assim de pensar em casar assim. Eu imaginava, né, com quem será, se um dia eu vou casar ou não, mas eu não buscava isso. Minha intenção sempre foi servir o Senhor com alegria, né, servir a Deus junto com os irmãos, fazer a obra de Deus. E até o dia em que eu conheci ela, o sorriso dela assim, foi amor à primeira vista, né? Foi algo assim extraordinário que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E o irmão pegou e procurou ela e para pedir oração. Como é que foi? Os pais dela não estavam aqui. Como é que foi essa situação para vocês se casarem? Eu era dirigente da igreja, né? Eu era dirigente da igreja ali no jardim do Iguaçu, né? E solteiro, já dirigia a igreja? Solteiro, dirigindo a igreja, né? E conforme eu falei, né, a necessidade era grande ali e tinha bastante irmãos abençoados para nos ajudar. Eu estava ali, quando eu precisava fazer uma visita, a gente levava os casais ali, né? E a tia dela congregava ali comigo. A tia e o tio dela congregavam ali comigo, né? Os irmãos bem conhecidos ali na região. E ela veio. E aí eu conheci ela, foi na igreja, na verdade foi na Central, né? A gente teve a oportunidade de abrir ali no centro de Curitiba, na área comercial, tinha muita gente passando por ali. Na Fazenda Rio Grande ou Curitiba? Na Fazenda Rio Grande, já na Fazenda Rio Grande. A gente abriu ali um salão bem amplo, bem grande. Nós temos a sede ali na Islândia até no dia de hoje, né? Sede própria, na Islândia 785. Mas houve a necessidade de abrir ali no centro da igreja uma sede bem grande, bem ampla, uma subsede, né? E os cultos ali, a gente reunia todas as congregações. E foi num dia desse que eu cheguei ali na Central, a gente chamava de Central, né? Cheguei ali na Central da Fazenda Rio Grande e encontrei o amor da minha vida. E ela tinha quantos anos? Não era muito novinha, irmão Jefferson? Ela tinha já de 16 anos, né? De 15 para 16 anos. E eu fiquei assustado, pastor. Se fosse hoje, dava a polícia, né? Dava polícia. Eu pensei, pastor Gabriel, meu Deus. Eu falei, misericórdia, Jesus, uma idade dessa, né? E eu, esse sentimento assim... Quantos anos você tinha, irmão Jefferson? Eu tinha 18, 19. 22 já. São 7 anos, né? São 7 anos de diferença. 22, é verdade. Eu achei que tinha 19 quando eu aceitei a Jesus. Eu tinha 22 anos, 7 anos de diferença, né? Eu falei, meu Deus, né? Uma moça muito nova, né? Pra casar. Mas a gente foi... na verdade, não fui eu que falei com ela, né? E eu conheci ela, vi ela e fui orar a Deus. Fui buscar a presença do Senhor. Não falou nada? Não falei nada. Fiquei diante do Senhor. Falei, vou orar, vou jejuar, pedir confirmação. Isso serve para os jovens, né, pastor Gabriel, que está nos ouvindo. Para os irmãos de casa que tem jovens, serve para eles essa parte do testemunho. Como diz, né? Hashtag fica a dica, né? Serve para muito jovem hoje, né? Ora ao Senhor quando escolher, preparar, né? Orar a Deus, buscar no Senhor, buscar conselho de pessoas, né, que queiram o teu bem, pessoas idôneas, de boa índole, para que possa, né, fazer assim conforme a vontade de Deus. E fui buscar o Senhor, fiquei em oração, jejuei, era solteiro mesmo, né? Buscava a Deus direto na oração, no jejum, na palavra, e comecei a receber de Deus assim algo através de irmãos, né, que não conhecia a minha vida, não conhecia, a gente nunca teve assim nada de problema, né? Mas assim, alguns irmãos chegavam pra gente e falavam assim, Deus tá preparando algo pra você, Deus tá confirmando algo na tua vida, tô vendo o irmão, né, e mais uma pessoa, e quando eu conheci ela assim, foi algo que começou a vir de repente assim, né, eu fiquei até assustado, que até então nunca tinha vivenciado algo parecido,
E naquele momento, assim, balançou meu coração e eu fiquei enamorado mesmo, né? Foi fisgado, assim, de uma forma maravilhosa e Deus tocou no meu coração que era a pessoa certa, confirmou, né, que era a pessoa certa. Eu não tive dúvida nenhuma, pastor. Aí você falou que não foi você que falou com ela. Então como é que foi esse detalhe? Então, aí eu tava um dia na igreja ali na Central e o tio dela chegou pra mim e falou: ó, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Veja só, uma hora dessa a gente fica com o peito estufado. Já tive beleza, pastor. Já tive beleza. E a gente tava ali na Central servindo a Deus. De repente o tio dela chegou e falou assim: olha, eu não aguento mais lá na minha casa. Minha sobrinha gosta do irmão, né? E o que o irmão acha? O que o irmão me diz? Né? Ela falou que gostou muito do irmão e ela se apaixonou pelo irmão. O que o irmão me diz, né? E eu falei para ele, olhei para ele e falei assim: ué, pede para ela orar, para Deus confirmar, né? Mas no meu coração já estava confirmado que era a pessoa certa. Fez muito difícil, pastor Jefferson. Se fiz difícil naquele momento, né? A gente sempre querendo fazer a coisa certa, né? Mas eu já tinha certeza, pastor, no meu coração. Já tinha certeza, não tinha dúvida alguma que Deus tinha preparado. Mas o irmão, como dirigente, a palavra certa justamente é essa mesmo, né? É a oração, né, presidente Jefferson? É a chave, é a oração. Com certeza, não podemos deixar, né, as disciplinas espirituais aí de lado. A gente tem que aplicar ela cada dia na nossa vida, seja, né, para todas as áreas, né, conjugal, intelectual, sentimental, financeira. Acredito que se nós alinharmos nosso coração diante da presença do Senhor, nesse sentido, jamais vamos ser frustrados e confundidos com a direção do Senhor, dos céus, a orientação divina. Com certeza, tudo vai dar certo em nome de Jesus. E aí, conta pra nós aí, continua até o casamento. Então, deixa os irmãos aí na expectativa. Na expectativa, né, não, né, pastor? E eu falei pra ele, né? Então pede pra ela orar, né? E ele ficou bravo comigo, né? Mas como assim? Eu falei, pede pra ela orar, pra Deus confirmar pra ela, né? Se eu sou a pessoa certa mesmo, né? Só que, pastor, quando eu conheci ela, que eu vi o sorriso dela, eu vi o olhar dela também, né? E ela olhou pra mim, eu olhei pra ela. E acredito que foi assim algo que Deus preparou aquele momento para nós dois, né? Um fisgou o coração do outro naquele momento, né? Naquele lance de olhar assim. Então foi de Deus. Aí foi buscar o Senhor a confirmação mesmo, né? E ela olhou, eu vou contar aqui, pastor. Ela pegou e falou para a tia dela, sentou no banco da igreja ali, né? E eu tava abrindo o culto. Quando ela me viu pela primeira vez, né? Eu vi ela ali na porta da igreja, né? Eu vi ela ali na porta. Mas ela falou que estava sentada lá na igreja e pediu... Eu levantei, né? Tava na oração, eu levantei e comecei a entoar um cântico ao Senhor, abrindo o culto na Central. Ela olhou de pé, a igreja toda de pé. A gente ia ler o texto, né? Para iniciar ali. E ela olhou assim, falou pra tia dela, a perna dela tremeu. E ela falou assim: tia, quem que é aquele chocolatinho? Aí a tia dela, aquele que cutucou ela, falou: aquele ali é o irmão Jefferson, ainda da congregação, é meu dirigente, né? Daí ela foi ali que Deus tocou no coração dela também, né? E Deus preparou essa oportunidade para nós aí. É bonito as coisas de Deus, né, irmãos? É lindo as coisas de Deus, quando há pureza. Uma moça criada de princípios de família, um rapaz que servia a Deus, a forma como eles se conheceram e se casaram. E casaram em qual ano, irmão Jefferson? E a gente, pra data, pastor, agora o senhor me apertou sem abraçar. 2007, né? 2007, a gente teve que ir lá falar com os pais, né? Devido ela era de menor, né? Tinha 16 anos. E a gente teve que pedir o aval do pai, da mãe, né? A tia ficou feliz, né? Quando soube, né, que a gente também tinha o mesmo sentimento, né? O tio, a família toda. A gente falou, então vamos ligar para os pais. Ela ligou para os pais, né? Para contar a notícia, né? Notícia que a gente ia preparar para casar, né? E a gente teve que conquistar o coração do sogro, né? Uma pessoa... Eles aceitaram prontamente? Não. A sogra sim, né? A sogra sim, já sabia que Deus tinha um plano, um projeto para a filha, mas o sogro sim, sempre mais sério, coração de pai, né? Tinha o coração da filha, tudo, né? E para ceder, foi uma semana que eu jejum e oração para poder entrar para conversar com ele. Foi difícil, né? Chegar no sogro. Então, quando você aí jovem que está ouvindo a gente, né, for falar com o sogro, busca a Deus, ora e jejua, que Deus dá vitória, em nome de Jesus. Conhecendo um pouquinho do irmão Jefferson, da irmã Juliana. Então, quantos anos de casado, irmã Juliana?
que ele não vai lembrar mesmo. 17 anos de casado. 17 anos, e eles são hoje pais de 3 filhos, conforme nós mencionamos aí no início. E aí, irmã, foi difícil para os pais aceitar? Como é que foi essa vida, essa adaptação, essa fase do casamento? Então, pastor, como ele falou, né? Eu cheguei ali na igreja, né? E conheci ele ali. Realmente eu sentei no banco no momento, né, que a perna falhou. E passou o culto, terminou, a minha tia apresentando para os irmãos ali, para as irmãs. E ela apresentou para a mãe do pastor Alexandre, a irmã Eliane Maciel. E ela falou: olha, minha filha, a minha sobrinha veio aqui para entrar na escola da Marinha. Ela olhou para mim e falou assim: não, ela não veio aqui para isso, ela veio para casar. Eu dei uma baita de uma gargalhada na cara dela, né? E falei: com quem? Aí ela virou e apontou. Tinha 3 jovens, mas ela apontou exatamente para o Jefferson, para ele. Aí eu pensei comigo, falei: não tem como, né? Meu pai tinha conversado bem especificamente isso, porque a gente estava na flor da idade. Ele falou: tá indo para lá, você tá indo realmente para estudar, não quero nada de namoro, não quero nada dessas coisas. Então, eu pensei já lá na frente, falei: e agora, o que vai acontecer, né? E foi todo trabalhar, Deus trabalhando, eu conversando pouco, porque naquela época não é que nem hoje, com WhatsApp, para conversar com os pais, né? Comprar cartão telefônico para ligar. Meus pais também não tinham telefone celular, porque era a região de sítio, né? Então até hoje é uma dificuldade lá para falar com o celular. Então ali foi tudo trabalhado, Senhor. Final do ano Deus preparou, veio outras confirmações. De ramal, você ligava, tinha que uma pessoa atender, transmitir para outra, e às vezes caía em outra casa e tudo, né? E quando a gente foi final de ano para conversar com os meus pais, Deus tudo trabalhando, chegamos lá, meus pais estavam em pé de guerra, porque minha mãe já tinha conversado e ele não aceitava de jeito maneira, justamente pela idade, né? Porque daí na época eu ainda tinha 15 anos, mas eu lembro assim que eu precisava ser batizada, né? Tudo começou dessa forma. E o batismo só ia acontecer em março de 2007, na verdade. E aconteceu algo que precisou batizar, e no dia 11 de novembro eu desci as águas aqui na igreja, né? Deus preparou tudo isso. Foi preparando. Em final de ano a gente foi para casa dos meus pais. O meu esposo conversou com meu pai não aceitava. Só quebrantou o coração no momento que ele apresentou as alianças, falou: é compromisso sério, não é brincadeira. Eu como pastor de igreja e tudo ali, né? 8 dias, né, ali orando, e Deus preparou, foi quebrantando o coração, e hoje meu pai ainda fala com orgulho, né, que é o melhor genro, até eu brinco, falei, é o único, né, mas ali, hoje eles têm por muito carinho com meu esposo, meus filhos, eles nos recebem muito bem, graças a Deus. E os seus pais servem a Deus, irmã Juliana, ou eles não servem? Como é que é? Meus pais são separados, né, meu pai é católico até hoje, né, eu creio que ainda Deus há de alcançar ele. Mas a minha mãe serve a Deus, sim, em outro ministério, mas graças a Deus hoje ela também é uma coluna dentro da casa. Tá aí, meus amados irmãos, como é que acontecia antigamente. Imagina alguém falando assim, né? Alguém que nasceu agora, essa geração última, agora é Y, Z, não sei. Essa geração Z, dizendo, mas como é que era a vida sem WhatsApp? Pois é, não tinha não. Como é que era a vida sem internet? Pois é, ligava, ramal, com isso tudo aí. Irmão Jefferson, e aí de repente vocês então continuou trabalhando para Jesus depois de casados? Como é que foi? Então, depois a gente casou, né? E continuamos morando ali na Fazenda Rio Grande. E Deus preparou pra gente ir para o Pinheirinho. Arrumou uma casa, até o pastor Alexandre, na época presbítero, arrumou uma casa pra gente ali na região do Pinheirinho, aqui em Curitiba mesmo, né? Pra gente poder sair da casa do pai, né? Que eu estava ainda na casa do pai, como não havia preparado nada até então para casar. Deus foi preparando oportunidades, usando pessoas para abençoar a nossa vida. E pastor, a gente escutou testemunhos assim maravilhosos, né? De pessoas que casaram cedo e
pessoas que não tinham condições, assim, Deus foi abrindo portas, meios, condições para que as pessoas possam, né, servir ao Senhor e levar o casamento de uma forma maravilhosa. Até então a gente casou e saímos da casa do pai, a gente veio morar no Pinheirinho, tinha poucos móveis, né, poucos móveis ali para atender a casa. A gente, não lembro se a gente tinha a cama, era só o colchão no chão, né? Então bem simples, pastor, bem simples. A pia a gente começou ali, né, na bacia, lavando assim. Aí alguma coisa às vezes queria entristecer a gente, mas chegava irmãos contando testemunho que da mesma forma, olha, não tinha fogão, né? E a gente ganhou um fogão, a gente trouxe um fogão ganhado, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas sendo abençoadas, alcançadas, mas a gente levou aquela forma bem simples, bem humilde mesmo assim. Deus foi abrindo porta, alcançando, abençoando, né? A gente ficava até pouco preocupado, mas Deus usava pessoas. Não, a minha vida também foi assim, a minha mãe casou dessa forma, né? Eu e meu esposo casamos assim. Então a gente foi vendo que Deus foi ministrando nosso coração e preparando nossa vida para que a gente não viesse a se constranger com a situação, né? Mas era que a Deus moldando a nossa vida, nos dando vitória e abrindo portas dia após dia, melhorando nossa vida, né? Como casal, aprendendo um com o outro. Então foi algo assim, tem sido algo extraordinário, algo maravilhoso na presença do Senhor, pastor. E nesse tempo o irmão trabalhava, fora a esposa, como é que era você para a vida profissional do irmão? Em que área que o irmão trabalhava, como é que era? Metalúrgica, área de trabalho metalúrgica, torneiro, ferramenteiro, mecânico, né? E a gente estava sempre ali nessa atividade, né? Bem árdua, bastante trabalho, é um serviço que não para, que não falta. E a gente vê que é muito empenho, né? Muito esforço e até mesmo cuidar para não deixar de cultuar ao Senhor, deixar de cultuar. Eu confesso que o desejo de sempre vir servir ao Senhor na igreja sempre foi grande, pastor, sempre foi grande. E o desejo sempre ardeu, nunca parou, sempre continuamente, parecia no candelabro, né? O fogo continuamente ali ardendo. Mas o trabalho, né, atrapalhou um tanto assim nessa área, porque a demanda era muito grande de serviço e a gente sempre empenhado, tentando fazer o melhor para a empresa. E às vezes não tinha como cultuar devido à condição da empresa. Na área da metalúrgica, então a gente ficou a vida toda, o pai já trabalhava no ramo, né? E a gente seguiu aquela mesma toada junto com o pai. Até a gente trabalhava em Araucária, às vezes não tinha aquela condição, a gente deixava, o pai vinha de carro da fazenda Rio Grande, né? Trabalhava ali em Araucária, e dali de Araucária a gente ia a pé, era 16 quilômetros, eu e meu irmão a gente ia a pé para poder deixar a passagem para voltar embora. No final do dia a gente chegava em casa lá por 00:30 e lá por 5:30 da manhã a gente já estava de pé de novo para ir trabalhar. Então foi nessa condição, né, que a gente aprendeu. Então a gente dava muito valor, né, no trabalho, na profissão, e Deus foi abrindo portas assim, portas maravilhosas na vida da gente, para que a gente pudesse aí adquirir, né, sustento da família, algo maravilhoso assim. Eu creio que aquilo que eu aprendi, né, eu levo do meu coração um aprendizado no trabalho, pessoas que foram nos ensinando, auxiliando, né, alguns cursos que a gente fez básicos, mas ajudou bastante. Mas o grande inspirador mesmo do trabalho foi meu pai, né? Eu e meu irmão sempre estávamos ali aprendendo com o pai, e tudo que a gente sabe até hoje foi assim devido ao conhecimento dele, né, que passou, né, para a próxima geração, para mim e para o meu irmão. Então sou muito grato, né, ao meu pai na fé, né, e pai também na vida secular também, né, 2 vezes pai. Louvado seja Deus pela vida dele. Essa área metalúrgica é uma área muito boa, tem muito trabalho, inclusive essa época dos 80, 90, ali na São Bernardo do Campo, foi o polo, né, onde eu estive também na área da metalurgia. Muita gente criou a família e tinha bons empregos, né, mas o seu trabalhava muito e acordava cedo demais. Andava a pé, era uma época de muita luta, né, irmão Jefferson? Isso, a gente tinha só um veículo, né, para locomoção, e devido ao gasto também não tinha como a gente ir, e o pai ia ficar esperando muito se a gente fosse estudar e voltasse à noite depois do horário da escola, né, e poder regressar para casa, buscar meu pai em Araucária e ir para casa. A gente não tinha nem como tirar a carteira devido à idade, né? Meu irmão do meio, na verdade, não é o mais velho. Nós somos 3 homens e uma irmã, né, também. Então esse meu irmão do meio que sempre estava com a gente ali, nenhum de nós dois tinha condição de comprar outro carro devido à nossa condição. Foi essa a nossa trajetória, mas eu creio sim que
Deus transforma a maldição em bênção, Deus, né, dá graça para aquele que busca a presença do Senhor com todo esforço, pastor. Eu sou feliz assim por aquilo que Deus fez, né? Sou feliz por aquilo que Deus operou na nossa vida, tanto lá no trabalho, junto com pessoas, nos deu oportunidade, pastor, depois de aceitar a Cristo, falar do amor do Senhor nessas trajetórias, nessas caminhadas, né, nessas idas a pé, seja às vezes no ônibus, falando do amor do Senhor de uma forma maravilhosa. Deus preparou assim e proporcionou pra gente momentos gloriosos que estão marcados dentro do coração. E como é que foi que só agora, esse tempo todo como diácono, eu tenho um ano que eu conheço ele, que eu vim pra cá em janeiro, então tem um ano que eu conheço o Jefferson, ele foi separador presbitério agora recentemente, agora me parece que julho, né? No janeiro passado. Janeiro passado. Janeiro. Convenção de janeiro passada, fez um ano que ele foi ao presbitério. Então, como é que foi que você abandonou, foi o chamado seu, que você saiu do teu emprego e decidiu vir para a escola de formação de obreiros? Como é que aconteceu isso? Então, eu estava trabalhando na cidade de Fazenda Rio Grande, né? Trabalhando, na verdade, em Pinhais, né? Atravessava Curitiba toda, de uma região, uma ponta na outra, né? E a gente sempre, o trabalho, como eu disse, né? Que atrapalhou a gente poder chegar mais na presença do Senhor devido à condição da igreja, de estar sempre na igreja, né? E a gente tinha o desejo e a vontade no coração, sempre ardeu, como eu disse ao pastor, meus irmãos, né? Sempre desejoso de fazer a obra de Deus, de concluir a obra do Senhor que Deus tinha preparado para a gente, mas o trabalho árduo distanciava a gente, né? E eu conversei com um dirigente local na época, né, um ano e pouco atrás. Eu falei, eu tenho muito desejo muito grande, né, de fazer a obra, de trabalhar na obra, de concluir aquilo que Deus tem na minha vida, né, nos caminhos do Senhor. E só que eu trabalho materialmente, né? E aí eu conversei com ele, ele falou assim, esforça, né, tenta ver um horário com o patrão. E aí quando você tiver disponibilidade, a gente dá uma igreja pro irmão ficar responsável, né, ver como que é o trabalho do irmão. E assim nós fizemos. Acredito que foi um momento de Deus agora, né? Eu decidi, falei com o patrão, falei, olha, eu preciso, né, ajudar os irmãos lá na Fazenda Rio Grande, preciso tomar conta de uma igreja e vamos dar uma melhorada aí no horário, se precisar vir mais cedo, né, ou ficar um final de semana, vir uns finais de semana, mas esse horário, depois das 6 eu preciso regressar ao meu lar, minha casa, para poder ir com a minha família para a igreja. A gente precisa atender a obra do Senhor. E Deus preparou essa condição e a gente começou ali a dirigir a igreja do Gralha Azul, né? Dirigimos a igreja do Eucalipto, dirigimos a igreja também do Santa Terezinha. A igreja onde eu me converti já era outra localidade, né? Mas o mesmo bairro. E Deus preparou a oportunidade então da gente ser chamado daí para a escola de obreiro, pastor. E aí, que bênção! E como é que tem sido, irmão Jefferson, essa nova fase? Agora já saiu da Fazenda Rio Grande, mora aqui em Boqueirão, trabalhando. Quais são os campos que o irmão trabalhou? E como é que tem sido essa experiência para você aqui em Curitiba, na Escola de Formação de Obreiros, que tem aí a direção geral do pastor Ademar, supervisão do pastor Valdeci Vieira? É uma alegria, pastor, uma alegria muito grande. Eu confesso para os irmãos que parece que eu sou um novo convertido, sabe? Parece assim que eu aceitei Jesus agora. A alegria de servir o Senhor, aquele desejo, né? Aquela sede de fazer a obra de Deus. Os conselhos que a gente ouviu desde o início da nossa fé, andando com irmãos idôneos aí, ajudou bastante. A gente chegou a ajudar, a cooperar em algumas regiões, né? Tanto ali na Fazenda Rio Grande, a gente cooperou um pouco em Araucária, a gente cooperou um pouco em São José dos Pinhais, né? E poucas vezes eu fui para Colombo, era só mais pregação mesmo, né? Mas assim, ajudando os irmãos, obreiros. Nunca tinha dirigido campo, né? E agora na Escola de Formação de Obreiros Líderes, a gente tem a oportunidade de dirigir campo, né? E o primeiro campo que eu fui servir ao Senhor com os irmãos foi ali em Campo Largo da Roseira. A gente chegou ali só para a chegada do presbítero Gilmário, deu uma adiada, né? E a gente ficou responsável lá um mês e 15 dias para até o servo de Deus chegar, para depois a gente assumir o campo definitivo, né? E chegando ali a gente ficou na expectativa, né? A transição de campo, estava ali o presbítero Luiz Fernando estava dirigindo a localidade
e os irmãos amaram muito a obra dele ali, o medo, pastor, né? Como é que vai ser a recepção? Porque até então a gente sempre estava ali fazendo Rio Grande, conhecia todo mundo, como eu nasci no ministério ali, ficava fácil, a gente conhece todas as congregações, conhece todos os membros, os obreiros, né? Fica fácil. Agora quando você vai para um outro campo, onde você não conhece, você fica naquela expectativa agora, o irmão tá indo embora, o que os irmãos vão pensar de mim? Não é por causa de mim que eles vão pensar que é por causa de mim que ele tá indo embora, alguma coisa assim. Mas Deus surpreende a gente, os irmãos abraçaram a gente, né? Foi a triste assim, a despedida do obreiro que tá saindo, os irmãos sentem falta, tudo. E a gente chegando, eu fiquei bastante preocupado, mas o Senhor assim confortou o coração. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouco ali os irmãos de Campo Largo da Roseira, né? E quando o presbítero Gilmário chegou, a gente passou o campo para ele ali, feliz e contente com os irmãos, né? Falando, se Deus preparasse para o irmão ficar aqui, amém. Deus está preparando outro, chegou agora, né? Mas, né, que Deus venha concluir a obra de Deus na vida do irmão, da família toda aí. Se o irmão ficasse aqui, não teria problema nenhum. Então, eu saí ali feliz com os irmãos de Campo Largo da Roseira, e a gente assumiu aí então um campo definitivo ali em Colombo, que são 2 campos, né? Campo do Maracanã e o campo do Florença. Foi aonde a gente ali iniciamos aí, então, né, definitivamente a responsabilidade no campo do Florença, com 10 congregações e um ponto de pregação. O irmão ficou lá até agora, né? Me parece que vai ter mudança ou já teve? Já teve, pastor, já teve a transição de campo. Chegou o presbítero Ageu para assumir o meu lugar ali no Florença, e eu assumi o lugar do presbítero Sérgio, Dalla Costa, que foi ali no campo 4 Barras e Campina Grande, né? E eu assumi o lugar dele então no Maracanã, na igreja ali do Maracanã e todas as congregações ali do Maracanã. Como é que tá o coração? Vamos falar aqui agora, como é que tá? Porque tem gente que tem obreiros da escola que fica ansiosos para ir embora logo, para ir para o campo, para mudar de Curitiba, para sair daqui. Como é que tá o coração do presbítero Jefferson? Tá gostando? Para você, o que é a escola? Ficar mais 1 ano, 2, é tranquilo? Ou tem pressa para sair? Como é que tá o seu coração? Tudo é uma expectativa, né, pastor? Tudo é uma expectativa. Eu confesso, sim, para os irmãos, para o pastor, para os irmãos, que o desejo dos 2 lados, né? Eu sou curitibano, então para mim ficar aqui não tem problema algum, né? Se for ficar aqui 1, 2, 3, 5, 10 anos, então, como eu sou curitibano, nato daqui mesmo, né? É igual peixe na água. É igual peixe na água, né? Põe o peixe na água. Então eu vou ficar aqui, se o pastor pedir pra gente ficar aqui, a gente fica aqui quanto tempo quiser, né? A minha família tá aqui, embora dela não tá, né? Tá próximo, mas a minha família tá aqui, pai, irmãos, né? Então é bem tranquilo de ficar aqui. Tem a sede nacional, porque aqui é uma mãe, a sede, os obreiros, a oportunidade, a facilidade que a gente tem aqui de poder contar com obreiros para a obra do Senhor, né? A Grande Curitiba, a região onde a gente nasceu, então não tem problema nenhum, né? Agora eu digo, quem vem de fora sente aquela primeira pegada, né? Que sai do ambiente, né? É o costume, a região, cultura diferente, então tem muita coisa para avaliar, né? Quando vem, e é um choque muito grande. Então para mim está sendo bem fácil ficar aqui, mas também o desejo de fazer a obra do Senhor, de contribuir, somar, auxiliar os irmãos aí, né? Fazer a obra de Deus é muito grande também. Então, pastor, eu digo assim que eu fico ali transitando dos 2 lados, né? O desejo tanto de estar aqui com os irmãos, quem que não quer estar perto da mãe, perto da sede, né? Mas também quem não quer fazer a obra de Deus. Você vê um lugar carente, precisando de um obreiro, e a gente tenta aprender o máximo possível aqui, né? As aulas, professores muito bem preparados, pastor, posso dizer isso daí, a gente tem acompanhado aqui, né? Aulas extraordinárias, materiais. Então a gente não fica assim, não cai de paraquedas não, pastor. A gente não vai para o campo despreparado, né? A igreja tem um suporte, graças a Deus, muito bom. Os obreiros vêm, como eu estou aqui em Curitiba, né? Já nasci e cresci aqui, tanto no ministério quanto, né, secular. A gente pôde acompanhar aí obreiros que vêm de fora, os irmãos, né, que vêm para a escola de obreiro, formados agora, pastores, líderes no campo, né, fazendo a obra de Deus. Então é algo maravilhoso. De qualquer forma, seja o que Deus preparar para a gente, tocar no coração do pastor para enviar a gente, seja em qualquer região, qualquer localidade, nós estamos aí 100% disponível para fazer a obra de Deus, né? Já renunciamos o trabalho, renunciamos aí a tudo, sacrificando família, sacrificando tudo para a obra do Senhor. Acredito que vale a pena. O objetivo é esse, né? De fazer a obra de Deus, de concluir a obra do Senhor e um dia ir morar no céu de glória.
estar junto com o nosso Jesus. Irmã Juliana, e fazem das palavras do presbítero Jefferson a sua? Como é que é o coração nessa questão de ficar aqui, de mudar? Como é que é? Então, pastor, eu fui um trabalhado do Senhor com a minha vida em relação a vir para a EFOL. Eu confesso que assim eu era um pouco resistente. Eu achava que a forma que a gente fazia, cuidava da igreja já era o suficiente, né? Podia ir para qualquer lugar, mas estando ali tranquilo. E no ano de 2021, Deus começou a trabalhar no meu coração através de sonhos, pessoas que já estavam, né? O pastor Alexandre foi um marco muito grande. Através de sonhos, Deus mostrava ele chamando, falando para vir trabalhar. E eu falava assim, não, mas trabalhar através de viagem, conta própria, essas coisas assim. E quando veio o chamado, meu esposo sentou, a gente conversou exatamente. E eu lembro que eu sentei e falei para ele, eu falei assim, olha, eu realmente vou, eu te ajudo, eu não vou recuar, não vou voltar para trás, mas eu só vou sentar e ficar do teu ladinho ali, não vou me meter com nada. Vou ficar bem tranquila ali, só te ajudar em oração, em jejum, acho que é mais que o suficiente. Ele falou, não, realmente, você fazendo isso para mim já é de grande ajuda. E a primeira vez que a gente sentou com o presbítero Maico para assumir ali o campo do Florença, a esposa dele veio e entregou a pasta das crianças para mim e falou assim, irmã, tá aqui, as crianças é tua. E eu falei assim, não, irmã, eu não vou assumir essa responsabilidade, é o meu esposo, eu vou ajudar ele. E ela falou, não, irmã, é com você. Não tem ninguém para assumir ali. E é uma coisa que eu gosto de trabalhar, é com criança, né? Então, o Senhor veio despertar, eu vi a necessidade ali, sempre ajudando meu esposo no que eu puder, mas sempre ali do lado das crianças ali. Até ele fala, né? Os pais vêm para ouvir o evangelho e as crianças ouvem o evangelho lá dentro da escolinha, e eu creio que é o chamado do Senhor, mas o coração tranquilo. Em relação ao que o Senhor perguntou, é a mesma coisa. Queira ou não queira, Curitiba está aqui no meu coração, então se a gente ficar aqui vai ser de bom grado o tempo que o Senhor permitir, mas também um momento que o Senhor chamar para fora, a gente vai também tranquilamente. Foi muito lindo, né, pastor Gabriel, ouvir um casal assim de irmãos que se decidiram fazer a obra de Deus com todos os percalços do caminho, com todas as lutas do caminho, que o caminho é cheio de luta e espinhos, mas como a irmã falou, né? Claro, ela descobriu aí, ela achou que ia ficar só sentadinha, descobriu esse lado de trabalhar com as crianças, mas ela estando sentadinha do lado do esposo, orando por ele, jejuando, é uma tarefa e tanto, né, irmã Juliana? Verdade, pastor, às vezes a gente não entende, mas só de você estar ali do lado dele, para ouvir, né? Muitas das vezes a gente senta e escuta ele falando, pedindo ajuda em alguma situação mais extrema ali, em oração, em jejum, já é de grande valia. Tá aí então o casal, queridos irmãos aqui de Curitiba, quem começou a nos ouvindo nesse momento, estão conhecendo um pouquinho do presbítero Jefferson Carvalho, dirigente da igreja do campo do Maracanã, e faz parte da Escola de Formação de Obreiros aqui da sede nacional, liderados pelo pastor Ademar e pastor Valdeci Vieira. Como é que tem sido as aulas? As aulas aqui na EFOL, como é que é? Em que área do aprendizado o obreiro desenvolve aqui na sede nacional? Então, pastor, nós temos, a partir da quarta-feira, né? Quarta-feira, aula de administração, juntamente com o pastor Valdeci Vieira. A gente trata ali assuntos da obra do Senhor. É uma aula muito importante, né? E como líder imediato nosso, a gente precisa ali ter essa intimidade com o servo do Senhor. Ele tem cooperado, ajudado a gente de uma forma extraordinária, devido à experiência, né? Então, faz parte ali da grade do obreiro, né? E algo importante nessas aulas ali com o pastor Valdeci Vieira. E depois nós temos aula com o diácono Maicon, que é de mídia, para a gente poder ter o acesso também à mídia, como fazer, questão de vídeo, de áudio, de montar um cartaz, né? Enviar um vídeo, preparar, gravar o culto, questão toda de mídia aí com o diácono Maicon, né? Daí na quinta-feira temos aula, todas essas aulas pela manhã. À tarde a gente tem ou uma atividade na sede se precisar de uma manutenção, ou a gente vai já para o campo na visita, né, ou uma manutenção também lá no campo, né. Na quinta-feira nós temos aula pela manhã com a irmã Lloyd, né, que é aula de português, e depois com o pastor Marinho, aula
de elétrica com o pastor Marinho, também devido, né, à condição de a gente arrumar, não precisar estar aí às vezes à mercê, né, de uma situação e não poder agir. A gente tem ali condição de instalar já um refletor, de colocar uma tomada, trocar uma fiação, saber qual vai, qual é, né, que vai naquele contexto, naquele ambiente ali, né. Então é muito importante. Daí já na sexta-feira nós temos aula com o pastor Gabriel Vitor, né, de cultos e cerimônias, também muito importante. A gente aborda assuntos muito ali a parte, a gente faz às vezes algumas demonstrações ali, o pastor sempre traz ali pra gente, né, tá aí presente o nosso pastor Gabriel. Então a gente, uma aula muito boa, muito gostosa também. Os cultos e cerimônias, o aprendizado, às vezes lá no campo você tem uma situação, você já vai saber lidar devido ao aprendizado que a gente tem, a bagagem de aprendizado que a gente tem aqui na Escola de Obreiros, né? Depois vem a aula ainda do Marco Aurélio, de informática, a gente poder aprender também a lidar com a computação, devido aos meios, né, de comunicação e dados que a gente pode também colocar, tanto da igreja quanto mexer com relatório, né? Então a gente consegue ali todo o acesso, todo o aval, né, para a gente poder todo o suporte para para ser um obreiro completo no campo mesmo. No sábado a gente também temos uma aula com o diácono Paulo Macena, que é aula de direito. Então temos a grade aí com vários professores. A gente não sai despreparado só, né, se não quiser mesmo, não tem como não aprender. Aulas boas, aulas dinâmicas, né, aulas de um aprendizado sim, de uma grande valia para a vida de um obreiro. O chamado do obreiro como posso somar, né? Somar com tudo isso daí, o desejo, o anseio de fazer a obra do Senhor. Então a gente, quando vai para o campo, embora, pastor, se a passagem do obreiro for muito breve, né, e quando ele chega lá no campo, ele já, vários irmãos falam: meu Deus, como a gente tem vontade e saudade dessas aulas com os irmãos. Então muito boas aulas com os irmãos aqui na nossa sede nacional, tem sido assim algo maravilhoso, tenho aprendido muito. Eu digo assim, a gente entende pouca coisa, né, de cada ponto, de cada tópico, e a gente vai aprendendo assim algo maravilhoso, algo que a gente vai levar para o resto da vida. Com o aprendizado é assim, o conhecimento você adquire e nunca mais você vai ficar então, né, à mercê da própria sorte ou de um pequeno conhecimento. Não, é uma bagagem bem ampla e bem vasta. Então a gente pode aí concluir, né, com essas palavras aqui, que é muito importante a aula aqui na sede nacional com os professores. Daí, meus irmãos, o obreiro, claro, juntando tudo a isso, a chamada, né, que é o principal. É o que o pastor, antes de chamar um obreiro para a escola, é a chamada. Se esse obreiro tem a chamada de Deus, porque as demais coisas serão ajustadas. Aprender a lidar, a fazer um culto, uma cerimônia, um culto fúnebre, coisas tais, dessa maneira, que ocorrerão sempre no campo. Mas o chamado do obreiro, o trato com as pessoas, o amor ao Senhor e a convicção da chamada, isso já está no coração, né, Presbítero Jefferson? Com certeza, pastor. Até agora na transição, né, de campo, eu digo lá em Campo Largo da Roseira, a gente ficou até um mês, pouco tempo, já sentiu saudade dos irmãos, mas foi um pouco mais forte aqui no Florença, devido foi o primeiro campo que a gente ficou mais tempo assim, né, mais tempo também com os irmãos ali. Então, aquele desejo de fazer mais, né, eu queria fazer mais. Então agora no campo do Maracanã, se a gente cometeu algum erro no campo do Florença, alguma coisa que precisava ser ajustada, a gente acabou não fazendo. Agora a gente vai tentar já mesclar isso daí, tentar ajeitar, tentar alinhar e fazer sempre da melhor forma possível. Por isso, né, a gente está aí amparado, o amparo do Senhor, dos obreiros da escola, do pastor, dos pastores, né, toda a liderança, a ajuda aqui é muito boa, né? Graças a Deus nós temos aí o ministério que apoia a gente. Então eu tô em paz, tranquilo, pastor, para fazer a obra. Eu sei que quando eu for, né, enviado, se Deus permitir assim a gente for, né, enviado aí para o campo, a gente chegar lá e desbravar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, colocou na nossa mão para fazer, né, e cooperar com os irmãos vai ser uma alegria, um prazer, uma honra. Em qualquer lugar onde a gente for, a gente vai levar toda essa bagagem que a gente adquire aqui em Curitiba junto com a gente para repartir com os irmãos lá no campo. Tá aí o presbítero Jefferson Carvalho, para quem não sabe, é um companheiro de luta, um moço de um trato fino, disposto. Vocês que estão assistindo aí não conhecem, mas é um moço trabalhador, não tem preguiça, irmãos. É um guerreiro, tudo que você precisa, ele está pronto. Eu creio que
vai ser aí uma arma na mão de Deus para ajudar o Brasil, ajudar os obreiros que estão, campos que estão precisando de um obreiro. Então eu queria que o presbítero Jefferson, depois a esposa dele, desse uma palavra para todos. Ele vai falar para todos os obreiros do Brasil que têm sonhos, que têm vontade de trabalhar em tempo integral para Jesus, aprender a esperar, não é do dia para a noite, é no tempo de Deus, a ter humildade para tratar com as pessoas. Uma palavra que ele vai dar para os obreiros, e a irmã deixar depois uma palavra para as irmãs, esposas, que às vezes têm dificuldade de sair de perto da sua casa, do seu trabalho, da sua vida, para acompanhar o esposo, porque é uma vida de sacrifício. Nós vamos ouvir esses dois irmãos resumindo então a sua participação agora, em suma, nessa entrevista com esses queridos irmãos. Eu agradeço a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e dizer a todos os irmãos, seja jovem, seja irmão já de mais idade, mas tem o desejo de fazer a obra e aquilo que Deus tem para a vida do irmão, para a vida da tua família. Se o irmão anseia esse desejo, fica firme na presença do Senhor. Eu vou deixar um texto bíblico também, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e ele acrescenta dizendo assim: as demais coisas serão acrescentadas. A gente tem o principal objetivo de um pai, de um marido, de um pai de família, de trazer provisão para dentro da sua casa, do seu lar. Mas Deus está dizendo assim, se você colocar em primeiro lugar eu na tua vida, pode ficar tranquilo que o resto eu vou acrescentar. Deus vai abrir porta, meu irmão. Deus vai abrir porta para o irmão, para a tua família. Eu creio que o Senhor, ele há de conceder bênçãos e vitórias. Então não desista do chamado que Deus colocou no teu coração. Espera o tempo de Deus, confia no Senhor. No mais tudo ele fará. Coisa linda, é isso aí. O nosso aprender a esperar no Senhor, o tempo de Deus. E se Deus tem uma chamada, não precisa precipitar, sair aí que nem um doido, não. Espera que as coisas de Deus vão acontecer. Agora a irmã Juliana falando para as esposas de obreiros, que geralmente as mulheres têm dificuldade para sair, para deixar tudo, a sua cidade, sua casa, suas coisinhas para fazer o trabalho do Senhor. Realmente, pastor, assim, às vezes as esposas se apegam muito, à casa, a móveis, a família, Então, do meu lado, Deus já foi trabalhando, porque eu já morava longe da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Então a minha família já não é daqui. Mas assim, mesmo assim, a minha questão mais era em relação aos meus filhos. Eu falava: Senhor, e os meus filhos? Às vezes a gente escutava testemunho de pastores, de situações que passava. E eu lembro muito bem que Deus falou claramente comigo, aonde você for, eu vou cuidar, eu vou preparar. Eu tenho um filho autista, que é o Gabriel. Então eu me preocupava muito em relação a ele, E Deus foi claramente falar: eu cuido, eu dei, eu cuido, pode ficar tranquila. E eu lembro que Deus usou através da minha filha mesmo. Eu achei uma carta que ela escreveu, onde ela disse assim, que ela estava muito feliz pelo passo que a mãe e o pai estavam dando, que era de muita alegria dela ser filha de pastor, que ela tinha uma experiência muito grande com Deus. Então, irmãs, creia em Deus, entrega a sua família a Deus, que Ele cuida. Como Ele cuidou, tudo Ele preparou. A escola, mesmo sendo aqui, fazendo a Rio Grande para cá, Deus preparou uma escola para eles. Tudo foi se encaixando no momento certo. Então, somente confia, entrega a vida a Deus, que Ele tudo vai fazer. Maravilha, Deus abençoe, irmã Juliana, muito obrigado. Presbítero Jefferson orando agora por todos os irmãos do programa Despertai, por todos os ouvintes desse programa especial de hoje, uma entrevista, um momento de conhecer um pouquinho mais desse casal, que logo mais poderá estar no seu campo, poderá estar na sua cidade, poderá estar trabalhando para Jesus na sua região, que é o querido presbítero Jefferson e a querida irmã Juliana. Nós vamos orar com o nosso companheiro. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da Tua presença gloriosa aqui estamos, agradecidos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem providenciado em nossas vidas, ó Pai. Este querido ouvinte, o irmão, a irmã, que está nos assistindo agora, Pai, que ouviu, ó grande Deus, o testemunho, que tem compartilhado, Senhor Deus, a sua vida, tem se disposto em fazer a obra do Senhor com amor, com carinho, com dedicação. Ajuda o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, que tenha, ó grande Deus, o ente querido,
a família, o cuidado. Ó grande Deus, alguém para que possa compartilhar, Senhor Deus, esse sentimento, seja no pregar a palavra, seja no louvor, seja na adoração, seja na sociedade, onde o Senhor introduziu o teu filho, a tua filha, da paciência, da graça, da vitória, Senhor, a unção do teu Espírito Santo, para que possamos a cada dia, Pai, fazer o melhor diante da tua presença. O Senhor tem nos ensinado, nos alcançado, nos dado vitória, o vigor, ó grande Deus, querido, para que nós venhamos a deslumbrar o teu querer, a tua vontade, o anseio do Senhor seja também o nosso, a vontade do Senhor seja também a nossa. A cada um dos ouvintes, meu Senhor, providencia, Senhor Deus, aquilo que é necessário para a vida do teu servo, da tua serva, dá direção em tudo, dá sonho, dá projeto, Senhor Deus, abre porta de vitória. Eu creio na provisão, nas mãos de um Deus tão poderoso, de um Deus santo, puro, sincero e verdadeiro, que tem o melhor para a nossa vida. Somos gratos, eternamente gratos ao Senhor, ó Pai, e que nós venhamos, ó grande Deus querido, a cada dia reconhecer, a ser gratos ao Senhor por tudo quanto tem feito em nossa vida, em nossa família. Ó grande Deus, que eu possa ser, ó Pai, dentro do meu lar, não somente um pastor, mas um pai, não somente um pastor, mas um marido, Senhor Deus, para a minha família, para os meus filhos, para a minha esposa. Ó grande Deus, um companheiro aos irmãos, aonde o Senhor nos enviar, aonde colocar a planta dos nossos pés, ó Pai, que venhamos a ser bênção, ó Pai, cooperando, ajudando, auxiliando os irmãos, ó grande Deus, presidindo sobre a tua igreja, aonde o Senhor nos enviar, ó Pai, sejamos bênção, sejamos, ó grande Deus, servos do Senhor, ó Pai querido, que o Senhor possa contar. Conta conosco, Senhor. Nos ajuda a cada dia a fazer o teu querer e a tua vontade, meu Senhor. Que teu nome seja glorificado. Enquanto estivermos aqui na grande Curitiba, Senhor Deus, com os irmãos, com os pastores, com a liderança, com a igreja, com os membros, nos ajuda a aprender a cada dia e semear. Ó grande Deus, como se fosse uma vela enquanto se desgasta, ó grande Deus, abençoando a vida de outros, Senhor. Que a tua graça, o teu poder, a tua unção, o teu Espírito Santo possa arder mais e mais, ó Pai, como chama viva em nosso coração, até o dia em que o Senhor, ó grande Deus, nos chamar para a tua glória, onde estaremos contigo para todo sempre. É a nossa oração e abençoando a todos os amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque não posso eu viver como os demais, Senhor, pois vejo as multidões indiferentes ao redor. Porque eu sinto este peso sempre sem cessar. Ó Senhor, bem suavemente me falar. Meu filho, te escolhi. Para fazer a minha obra, preciso sim de ti. Ao Mestre servirei até chegar ao fim, pois ouço Deus dizendo: te escolhi pra mim. Porque não posso eu viver, eu mundo esquecer. Seu choro e angústia toda hora vem
vem me entristecer, porque eu sinto este peso no meu coração. Ó Senhor, responde-me em terno tom, meu filho, que